Vladimir Putin admite pela primeira vez a presença de soldados norte-coreanos em território russo para apoio à invasão do país à Ucrânia. Quem não deve estar nada satisfeito com isso é a China. Fique comigo para você entender o porquê. Nesta mesma conversa, nesta mesma entrevista, Putin afirmou também que suas tropas cercaram cerca de 2.000 soldados ucranianos na região de Kursk, aquela região que foi invadida pelos ucranianos, e promete eliminar cada um desses combatentes ucranianos. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, dá uma olhada aí, ó. Na última quinta-feira, dia 24, teve fim a cúpula dos BRICS, a maior cúpula já realizada pelos BRICS. Foi realizada em Kazan, uma cidade russa. E no encerramento, durante uma entrevista coletiva, quando perguntado sobre os indícios aí, as acusações de que soldados norte-coreanos estariam em território russo, o Vladimir Putin, que até aqui vinha negando, desconversando sobre o assunto, agora ele admitiu, mesmo de maneira aí um tanto quanto subliminar, indireta. Olha só o que ele afirmou. Ele disse que se há imagens, elas refletem algo. Ou seja, se existem imagens que mostram esses soldados norte-coreanos na Rússia, é porque elas indicam alguma coisa. É aquele velho lema: se há fumaça, há fogo. Ele não foi direto, não foi explícito, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Nessa mesma entrevista, ele falou também do artigo 4º daquele acordo de defesa mútua firmado com a Coreia do Norte. Esse artigo 4º, olha só, prevê que um país deve socorrer o outro em caso de um deles ser posto em estado de guerra por uma invasão armada. Estamos em contato com Pyongyang para ver como desenvolvemos isso. Eles estão, no caso a Coreia do Norte, comprometidos com o artigo 4º, ou seja, na visão do Putin, a Coreia do Norte está comprometida em ajudar a Rússia. Nesse caso específico, eles consideram possivelmente a invasão que a Ucrânia fez ao território russo de Kursk como uma situação que permite o acionamento desse artigo 4º. Então, diante disso, a Coreia do Norte, por ter se comprometido a assinar esse acordo lá em junho, deve, por obrigação, apoiar os russos. Nessa mesma entrevista, Putin também abordou o seguinte, ele afirmou que o possível uso dessas tropas norte-coreanas na guerra não seria uma escalada do conflito. Isso se opõe totalmente ao que vem dizendo os líderes ocidentais. Várias lideranças ocidentais, o próprio Zelensky e até mesmo aliados de Putin já disseram que a presença desses norte-coreanos e o apoio direto deles à Rússia contra a Ucrânia seria inevitavelmente uma escalada da guerra. Eu, particularmente, também creio nisso. Considero que o uso desses soldados permite que haja uma intensificação do conflito e dá ao outro lado da guerra o direito de também enviar soldados, outros países enviarem soldados para o campo de batalha diretamente em apoio aos ucranianos. O que você pensa sobre isso? Na mesma conversa, Putin fez previsões otimistas sobre a atuação russa na guerra. Olha o que ele disse aqui, estamos indo em frente em toda a linha de contato, aqui fazendo referência especial ao leste ucraniano, onde a Rússia, mesmo de maneira tímida, segue avançando. Em Kursk, que é o território russo invadido pela Ucrânia, ele afirma, cercamos 2.000 soldados e vamos eliminá-los. Em relação a Kursk, as tropas ucranianas que fizeram invasão lá no início de agosto não conseguiram obter mais territórios. Pelo contrário, a Rússia vem pouco a pouco retomando o controle dessas terras. Ou seja, se muita gente achava que aquilo era o início de uma contraofensiva definitiva dos ucranianos em direção à Rússia, se enganou, porque a Ucrânia não conseguiu ir além daquilo que tinha feito lá no início do mês de agosto. Pelo contrário, tenha perdido terras ou perdido controle sobre territórios russos nas últimas semanas. E aí, gente, diante disso, muito se questiona, o que a Coreia do Norte ganha enviando essas tropas para apoiar os russos? O primeiro e mais explícito ganho é em relação ao treinamento efetivo que esses soldados terão, não mais num treinamento simulado, mas sim no campo de batalha efetivo, num conflito verdadeiro. Tá aí, o acordo foi visto como uma oportunidade para os militares norte-coreanos testarem suas armas que vêm sendo enviadas aí pela Coreia do Norte há vários meses para apoiar a Rússia. E agora eles enviam aí esses soldados.
Segundo o Wall Street Journal, o acordo feito lá no mês de junho, traz uma cláusula que autoriza o envio inicial de 1.000 soldados norte-coreanos para aprender a executar uma guerra a partir da experiência russa na Ucrânia. Então, gente, primeiro grande objetivo dos coreanos com esse apoio com os soldados é não apenas testar armas, testar os seus foguetes, testar sua munição, mas também promover um efetivo treinamento às suas tropas, algo que a atual geração de combatentes norte-coreanos desconhece. A última vez que a Coreia do Norte esteve num conflito efetivamente foi lá no começo dos anos 50, naquela guerra que foi interrompida em 1953, guerra contra a vizinha Coreia do Sul. Desde então, nunca mais norte-coreanos se envolveram diretamente num conflito armado. Então, essa é uma oportunidade única no entendimento do líder Kim Jong-un, que aparece todo estiloso nessa imagem. Além disso, pessoal, tem a questão também, olha ele aí, todo sorridente com um pito na mão. Há também a questão financeira, vamos entender. Sob bloqueio econômico, ou seja, a Coreia do Norte sofre muitas sanções econômicas, sobretudo do Ocidente. Sob bloqueio econômico, a Coreia do Norte vê na parceria com a Rússia um caminho para obter itens básicos, como alimento, carvão e combustível, além de itens para suas atividades militares. Ou seja, é uma forma vista pela Coreia do Norte de driblar essas sanções econômicas. Além disso, a Rússia paga, isso aqui são informações divulgadas pela inteligência sul-coreana, tá? A Rússia paga à Coreia do Norte o equivalente a $2.000, algo próximo aí a R$ 11.400 por mês para cada soldado norte-coreano enviado, pagamento em dinheiro. Se a iniciativa norte-coreana for bem sucedida, o regime de Kim Jong-un poderia ou poderá oferecer seus serviços não apenas a Moscou. Então você está entendendo? Qual é a ideia nesse caso aqui? É dizer o seguinte para o mundo: olha, países mundo afora, caso vocês precisem de combatentes experientes, treinados, para ajudarem vocês em alguma ação militar, podem contar com soldados norte-coreanos. Basta pagar uma quantia de tantos $1.000 para cada soldado que nós enviamos esses soldados até vocês. Então, gente, a Coreia do Norte enxerga isso como uma possibilidade de criar um produto de exportação. Na prática é isso. Guardadas as diferenças e proporções, é mais ou menos isso que Cuba faz com os médicos. Lembra dos médicos cubanos que inclusive vieram para o Brasil, ficaram aqui um tempo? Pois bem, quem recebe aqueles médicos paga diretamente para o governo cubano. Então seria algo mais ou menos assim o intuito aqui do Kim Jong-un também com o envio desses soldados. Criar uma força militar super preparada para eventualmente exportar também esses soldados para conflitos aí mundo afora. Lembrando que a Coreia do Norte, apesar de ser um país aí pouco populoso, é um país pequeno, tem um dos maiores efetivos militares do planeta. Mais de 1 milhão de militares só na ativa, sem contar os da reserva. Beleza? Além dessa questão financeira, há também o fator estratégico. Vamos entender. É uma oportunidade da Coreia do Norte obter melhorias técnicas para os seus arsenais, isto é, se essas armas são testadas no campo de batalha, elas também podem ser aprimoradas. Aquilo que não deu certo pode ser melhorado. Esse é o intuito. Receber garantias de envolvimento russo em caso de invasão, isso aqui relacionado ao acordo, feito com os russos lá em junho, e também dar à Coreia do Norte uma projeção geopolítica maior. A Coreia do Norte era até aqui vista como um país, por vezes, aí, meio caricato, estereotipado. A Coreia do Norte, aquele país excêntrico, uma ditadura muito fechada, que tem um líder que vira e mexe, gosta de testar uns foguetes e tem um corte de cabelo de gosto bastante duvidoso. Então, a Coreia do Norte tem mais ou menos essa visão. Uma visão até mesmo pejorativa. O intuito do Kim aqui é melhorar também essa imagem a nível internacional. Melhorar em que sentido? Mostrar para o mundo que a Coreia do Norte é muito mais do que um país excêntrico. É um país também que se projeta além das suas fronteiras. O que dá ao Kim uma legitimidade também interna. É algo para ser vendido como propaganda para dentro do seu país, para o seu próprio público, o que certamente traz muitos ganhos políticos a ele. Além disso, importante lembrar isso aqui, às vezes essa informação passa batida aí, muita gente se esquece. O envio de soldados pela Coreia do Norte é algo que tem uma inspiração, não é inédito, viu? A Coreia do Sul enviou soldados para apoiar os Estados Unidos, sabe quando? Na Guerra do Vietnã.
era um outro contexto, né? Contexto de Guerra Fria. Mas esse envio de soldados não é algo inédito na Península Coreana. Olha aqui a informação. Ó. Em 1964, a Coreia do Sul enviou tropas para lutar ao lado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Estima-se que 320 mil militares sul-coreanos tenham ido para o combate até a década de 70. Em troca, o regime recebeu uma considerável ajuda econômica de Washington, que é o que a Coreia do Norte busca com a Rússia, além de apoio para a modernização de suas próprias forças armadas e do estreitamento da cooperação com os americanos. Hoje, a Coreia do Sul, como eu já disse em vídeos anteriores, é uma das maiores produtoras e exportadoras de armas do mundo. Ela está entre as 10 maiores exportadoras de armas. Boa parte desse desenvolvimento tecnológico da indústria bélica foi feito a partir deste apoio vindo de Washington, apoio vindo dos Estados Unidos. Então, ainda que de um lado contrário, né, do ponto de vista geopolítico, ideológico, o que a Coreia do Norte busca é algo parecido com o que a Coreia do Sul fez há algumas décadas. Loucura ou não? E aí, como eu adiantei no início do vídeo, alguém que certamente não está gostando nada dessa grande proximidade entre Rússia e Coreia do Norte é a China. Olha aí, ó, o Xi Jinping em encontro com Kim Jong-un. Vamos entender por quê, gente. A China não deve estar gostando. Primeiro, é importante lembrar que nas últimas décadas a China se consolidou como a maior apoiadora, a maior sustentadora do regime norte-coreano. E aí, de repente, chega a Rússia e pouco a pouco começa a se colocar como um grande aliado dos norte-coreanos. O próprio Kim, no encontro com Putin em junho, disse que a Rússia era o seu maior aliado, o seu maior amigo na geopolítica mundial. A China, logicamente, ainda que tenha nos dois países aliados, vê essa movimentação russa em relação à Coreia do Norte como uma forma aí de tirar o seu protagonismo, tirar o protagonismo da China em relação à Coreia do Norte. Mas, para além disso, há um outro fator ligado ao campo militar. Vamos entender, ó. Pequim e Pyongyang, ou seja, China e Coreia do Norte, têm também um acordo de defesa mútua muito mais antigo, se comparado a esse firmado agora com a Rússia. É o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, assinado lá na década de 60. Isso significaria que, se a Coreia do Norte se sentir obrigada pelo tratado firmado com a Rússia, a se envolver em uma das guerras da Rússia, como por exemplo a guerra da Ucrânia, os inimigos da Rússia poderiam também fazer o quê? Considerar a Coreia do Norte como inimigo, ó, e poderiam atacar a Coreia do Norte. Como a China tem um acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte, o que a China então deveria ser obrigada a fazer? Olha só, isso por sua vez poderia desencadear o Tratado de Defesa Mútua entre Pequim e Pyongyang, colocando a China em uma situação delicada. Ou seja, a grande proximidade de Kim com Vladimir Putin pode indiretamente obrigar a China a se envolver na defesa da Coreia do Norte e entrar diretamente em um eventual conflito, em uma eventual guerra. E o que a China menos quer nos dias atuais é se envolver diretamente no conflito. Há um apoio chinês indireto à Rússia, comprando, por exemplo, petróleo, fornecendo equipamentos, matéria-prima para a produção de armas, mas a China não deseja envolver-se, no momento, em uma guerra direta. A China está mais preocupada em manter um mercado para os seus produtos o mais estável possível para dar seguimento ao seu desenvolvimento econômico e industrial. Ela não quer envolver-se agora numa guerra. Tá certo que ela tem ali uma questão de honra, que é em relação a Taiwan, mas esses outros conflitos a China não deseja que eles escalem, justamente para que não haja uma instabilidade na questão econômica, nas exportações. Então, justamente por isso, a China provavelmente está observando aí com muito descontentamento essa aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia de Vladimir Putin. Mas e você, o que pensa sobre isso? Concorda que a China não deve estar gostando nada disso? E em relação a esse apoio norte-coreano à Rússia, acha que é inteligente da parte da Coreia do Norte dar esse apoio? Deixa para mim nos comentários o que você considera ou pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos em breve no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!